Mas vamos lá, vamos aproveitar então. Deixa eu fazer outra pergunta rapidinho. Muitas pessoas que nos assistem, nos ouvem, compram casas aqui. Né? E você falou que você faz o review do contrato. Mas hoje em dia, tudo geralmente... Cadê? Eu nem tô aqui para aparecer. Então, geralmente, essas imobiliárias já tem um formatezinho, só vai lá, muda nome, põe endereço, um template. Por que eu teria que contratar? Ou por que você recomendaria contratar um advogado, eu como buyer? Ou, né, eu como comprador? Você já tem o template, até ali, a imobiliária é grande, não conhece, what's the big deal? Eu te falo um caso concreto nesse momento que eu tô em disputa. Por favor. E que eu acabei de ganhar. Gostei dessa, sua disputa. Acabei de ganhar. Na verdade, é uma empresa muito grande. Eu até fiquei, sou sincera, fiquei com medo até, né, de estar nessa negociação com eles, porque é um contrato de 87 páginas, o que normalmente um contrato standard não é. E eu falei, não vai ter nenhuma cláusula ali que eu vou achar um jeito para tirar esse cliente. Por quê? O contrato, ele tem um preço, certo? Então, supostamente, você está vinculado, você é forçado a pagar o preço daquele contrato. Só que quando o meu cliente foi fazer o appraisal da casa, ou seja, foi verificar o valor, tá dando uma diferença de $215 mil. Então, por quê? Para mais ou para menos? Para o appraisal para menos, ou seja, meu cliente supostamente está pagando $215 mil a mais. Então, para aí, calma, preciso cortar você. Tudo bem? Aconteceu agora, alguns meses atrás, este ano ainda, todo mundo pagando over the price. No appraisal contingents. Isso aí. Detalhe, exatamente. Se ele tivesse me procurado antes, sabendo que tem essa questão do marketing e que pode variar muito, a primeira coisa que eu ia pedir para eles colocarem seria uma cláusula que era sobre contingency, appraisal contingency. Ou seja, se o appraisal vem menor, eles têm que match. Eles teriam que tirar do bolso. Não, na verdade não. O preço da casa teria que abaixar para comparecer com o mesmo valor. Porque o que aconteceu agora, estava todo mundo... A casa tinha um appraisal por 500 mil, tem gente pagando 600 só para poder pegar a casa. Porque a gente estava num seller's market. Quando acontece de estar no seller's market, tudo fica bom para o seller. Ele não é um mercado equilibrado para o buyer. Então, o buyer vai disputar com múltiplas ofertas. Então, tem uma questão que é o seguinte, até quanto você quer aquela casa? Porque quando você está no seller's market, você vai pagar o preço, você vai pagar um overprice. E você sabe que o banco não vai appraise daquilo pelo valor. Sim. Então, assim, quando você coloca... você manda uma oferta e de repente você coloca um appraisal contingency diante de tantas outras múltiplas ofertas que primeiro você pode estar disputando até com cash, eles não vão aceitar a sua. Então, entendeu? mas é o que eu tô falando com a Emily. A Emily falou que porque eu tava cobrando muito caro. Mas ele assinou, ele concordou com isso. Então, mas esse é o detalhe. Que é onde foi o que eu achei o defeito, o gap no contrato. O contrato, quase 30 e poucas páginas do contrato, falava-se de um new build home, ou seja, como se fosse sendo vendida uma casa nova. E não era. Não, e aí certas cláusulas dizendo que teriam os exhibres e que só aqueles exhibres que tivesse marcado faziam parte do contrato. Tá? Dentro de vários exhibres, essa companhia colocou simplesmente um disclosure de model home house. Ok. Então, aí foi... Então foi mal feito, você aproveitou um erro deles para sair fora. Exatamente. É o gap, né? É o gap. Mas assim, se ele tivesse com um advogado, na hora eu teria. Mas peraí, você tá vendendo new build home ou você tá vendendo model home? É isso aí. Esse detalhe, como o meu cliente não sabia, ele simplesmente animado, ele foi lá e assinou tudo. Então, essa era a diferença também por causa do appraisal. Então, as minhas alegações foi, uma que o meu cliente não estava com um broker, não estava com o router, que eu sempre recomendo. Sim. Ele simplesmente foi no Direto lugar, no comprador. isso, e comprou. Então, eu aleguei que, na builder. verdade, não tinha o meeting of minds, ou seja, o que ele estava vendendo não era o que o meu cliente estava pensando que estava comprando, então isso faz o contrato void, né? E também a questão deles sneak in documentos que, na verdade, não supostamente faziam parte do contrato. Entendi o que ela quis dizer. Eles colocaram documentos no meio do contrato que não fazia parte. Ele não tinha representação. Quando o cliente não tem representação e ele vai direto no center lá de vendas, né? Mas ali tem um corretor. Não, mas tem um geralmente. corretor. Mas quem que você acha que o corretor vai representar? Não, mas... Quais são os interesses do corretor dentro daquele center? Conflito de interesse. Entendeu? Então, assim, você pode representar o seller e o buyer na mesma transação. Mas a diferença de quando você vai num empreendimento desse, de pré-construction ou outras coisas, é que já tem um corretor lá e você não tem representação, aquele corretor está sendo pago
pelo pre-construction. Ele vai... E é um erro que os brasileiros, falando e da os nossa contratos raça, eles são acham que eles estão prontos, né? economizando de Mas dinheiro indo direto. Mas o buyer não paga zero. Eu sei, mas muitos Quem não paga sabem. é o seller. Então, assim, o buyer não vai pagar nada por essa consultoria. O comprador, gente. O comprador, desculpa. Fala, Lu. Não, eu tô pensando aqui num... Não pensa muito não, Lu. Pensar no caso. pensando, Ah. Então. Não, o que eu queria saber de todas, né? Quais foram as maiores dificuldades? Dificuldades mesmo, no começo, como, né? Porque você já passou por bastante coisa até chegar no direito, né? Você começou um pouco, mas assim, quais as dificuldades que mudou? Que pensava como brasileiro, né? Com o nosso estilo brasileiro, e aqui chegou aqui na hora de executar o processo, falou assim, isso é muito diferente, eu aprendi com isso, então isso daqui foi uma lição, até para quem tá no Brasil, ou quem tá começando a montar suas coisas. Quais foram os pontos mais importantes que vocês aprenderam nesse processo? Sempre pesquisar antes, né? Porque aqui, diferente do Brasil, tem muitos regulamentos. Então, por exemplo, se você quero abrir uma empresa de dentista, né? Se você não é um não dentista, você não pode abrir uma empresa de dentista, porque o regulamento não deixa você ser sócio de um não dentista. Mas do outro lado, você pode abrir uma clínica de médico, não sendo um médico. Do dentista não pode? Não. Eu sei que você não pode atuar, você não pode ser o gestor, ser o dono do escritório? Da clínica em si, não. Você pode, na verdade, ser dono, que a gente fala, né? Que é como se fosse uma administração. Você administra a clínica do dentista. Que é mais um loophole, dá um jeitinho que você consegue quebrar para fazer o que você quer. Exato. Mas em si, não pode. Mas já o médico, sim. Você pode ser sócio, né? De um médico. Não sendo médico e ter uma... Emily, no seu escritório, qual que é o que chega mais para você? O que chega mais, vamos dizer assim, que você tem que solucionar? Tirando imigração, que a gente sabe que imigração tem aí o processo todo. O que vem de business? Muitas pessoas que pegam contratos do Google e chegam e aí não recebem o dinheiro ou recebem multas, na verdade, do condado, porque não sabiam que tinham que ter certas licenças. Ok. Então, assim, é bastante isso. Em várias áreas. Em várias áreas. Então, ela envolve tanto das áreas real estate, quanto das áreas civis, das áreas de business, né? É bastante. E principalmente aquela questão também, eu sou sua amiga, a gente faz essa parceria e faz o shake hands, né? A gente balança as nossas mãos e estamos num contrato. E não funciona dessa forma. E é uma coisa que eu vejo muito também, eu tô aqui desde 98, então já vi muitas coisas. Às vezes a pessoa vai de boa fé, tipo, a pessoa que tá comprando... Ela não é que ela acredita no amigo que está vendendo, mas também não quer pagar o advogado. Por isso que acredita, é onde o barato sai caro. Eu acho que aqui não é só nem a questão de comprar e vender, é questão de tudo, né? Não só de business, mas assim, o que eu vejo muito aqui é exatamente esse processo. A gente vai confiando, né? E vai tendo bastante problema. Por isso que eu te perguntei quais são os maiores problemas, que eu imaginava que geralmente ele fosse só mais de contratos mesmo, contratos mal elaborados. Né? Quando você... Vamos lá, eu fiz uma negociação com a Lu. Nós somos sócios. E aí... Antes de você ser sócio, a gente tem que contratar a Emily. Com certeza. Você contrata o seu, eu contrato o meu. Entende? E como hoje o tema é mulheres empreendedoras, eu vou ser a advogada dela. E eu vou contratar então alguém. Eu contrato você também. Você pode. Não, você pode contratar advogado. o mesmo advogado. Posso. Na verdade é a melhor coisa. Não tá pra brigar. A gente vai ser sócio, já vai começar na porrada. Então, Pode ser o tem mesmo um advogado. detalhe. Legal que você trouxe isso, porque tem um detalhe, né? Na verdade, eu não vou representar a Lu, eu não vou representar você. Porque, entre aspas, por causa do conflito de interesse... Vai representar a empresa que vocês vão abrir. Caso um dia vocês entrarem em disputa, né? Na verdade, eu não vou poder representar nenhum e nem outro. Porque, na verdade, eu sou a advogada da empresa em si. E também, mesmo assim, eu... Sempre, porque esse é um detalhe também que o advogado aqui. Diferente do Brasil, que por qualquer coisa você perde a sua licença. Porque, né? Porque, assim, detalhe, eu sou licenciada no estado da Flórida, né? Então, assim, eu também fiz direito no Brasil, mas eu sou advogada nos Estados Unidos. Então, aqui, se você faz qualquer detalhe, eles te denunciam
para a OAB, né? Você tem que ir na frente de um panel de 3 outros advogados, você entra em problema e na segunda você perde a sua licença total e não pode mais advogar. Então, assim, é muito sério aqui essa questão da malprática do direito. Quanto tempo para vocês... Porque tem bastante advogados que são advogados no Brasil e voltam para legalizar aqui, né? Tem que fazer a faculdade 100% novamente. Não necessariamente, né? É que tem vários advogados, especificamente aqui em Orlando, sim, em Orlando, licenciados nos Estados Unidos, mas não necessariamente em Orlando. Por quê? Tem vários. Porque é diferente do Brasil. Por que vocês riram? Por que vocês estão rindo dos caras? Mano. Diferente do Brasil também, aqui você tem que tirar sua licença em cada estado, né? Então, certos estados não te aceitam você sentar para fazer a sua licença, tirar a sua prova da OAB, se você não fez um doutorado de direito, doutorado em direito. Então, por exemplo, se eu venho do Brasil, já sou formada em direito, e eu vou para a Califórnia e faço a prova lá, eu só posso fazer o mestrado, não preciso fazer um doutorado, que é 1 ano, mas eu não posso sentar no estado da Flórida. Eu posso sentar na Califórnia, Nova York e outros estados. Mas aí, se eu quiser atuar, né, no estado da Flórida, eu só posso atuar em áreas federais, que no caso, imigração. Por isso que até você vê bastante advogados de imigração, porque eles são licenciados fora do estado da Flórida. Então, eles só podem exercer, só podem dar opinião jurídica nas áreas federais. Né? Para você poder dar opinião jurídica nas áreas estaduais, que são além de imigração, você tem que fazer um bacharel, né? No caso, pode ser no Brasil aqui, e depois ir para uma faculdade de doutor, que é mais 3 anos, para poder